Numa única noite, minha existência foi devastada por conta de uma conversa aparentemente trivial. Meu nome é Isabel Batista, e o que trago hoje não é só um relato, mas um testemunho vivo de como sobrevivi a um convento que, sob a fachada de santidade, ocultava atrocidades inimagináveis. Eu, uma jovem humilde do interior da Bahia, fui arrancada do seio da minha família, tive os cabelos cortados à força e até meu nome roubado. Fui lançada num lugar onde aqueles que se diziam servos de Deus praticavam os piores pecados, e o silêncio era a regra mais implacável. Antes de embarcarmos nesta jornada que certamente vai mexer com suas emoções, peço que deixe um like e se inscreva no canal. Sua inscrição é o que me dá força para continuar expondo verdades que muitos tentaram abafar. Nos comentários, conte-me de onde você está acompanhando essa história. Quero saber quem está ouvindo essas revelações que, por tanto tempo, foram escondidas. O que você vai conhecer é uma narrativa de sofrimento, mas também de uma fuga ousada numa carroça escondida na calada da noite, de laços de amizade que salvaram vidas e de como eu e outras jovens, aprisionadas como eu, conseguimos reconstruir nossas vidas em Araguaína após escapar daquele pesadelo. É a história de como encontramos nossa voz quando tudo parecia conspirar para nos silenciar, e de como descobrimos talentos e sonhos que nem imaginávamos carregar dentro de nós. Se você já se sentiu preso num caminho sem saída, essa história é para você. Aprendi que a liberdade é como um pássaro livre. Uma vez que você a experimenta, nunca mais aceita voltar para a gaiola, por mais bela que ela pareça. Então, respire fundo e venha comigo. Vou te contar como uma dança singela numa festa de São João mudou o rumo da minha vida, e como percebi que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há um novo dia esperando por quem tem coragem de seguir em frente. Meu nome é Isabel Batista, e essa é a minha história, com suas dores e alegrias, exatamente como Deus permitiu que fosse. Nasci em São Raimundo das Almas, um vilarejo pequeno na Bahia, onde todos se conhecem e as notícias correm mais rápido que o vento. Nossa casa era simples, feita de taipa, com telhado de palha, mas minha mãe, Dona Sebastiana, mantinha tudo impecável, como se fosse uma mansão. As paredes branquinhas, o chão de terra bem varrido e um alpendre na frente, onde meu pai, seu Jerônimo, sentava ao entardecer para observar o movimento da rua e fumar seu cigarro de palha. Minha mãe era uma mulher de coração puro, com mãos endurecidas de tanto lavar roupa no rio, mas que sabiam acariciar com ternura quando eu estava com febre ou voltava chorando por causa de alguma provocação de outras crianças. Dona Sebastiana tinha olhos castanhos profundos, que pareciam enxergar o coração das pessoas. Baixinha, sempre usava vestidos simples e um lenço na cabeça para se proteger do sol quando ia para a roça com meu pai. Isabelinha, ela me dizia, uma moça precisa ter postura, mas também deve carregar sonhos nos olhos. Sem sonhos, a gente definha por dentro. Meu pai, seu Jerônimo, era um homem sério, criado na ideia de que o homem não chora e que a palavra dada é lei. Alto, magro, com mãos grandes calejadas pela enxada, ele falava pouco, mas quando abria a boca, todos prestavam atenção. Ele me amava à sua maneira, sem grandes gestos, mas eu sabia que era amor. Era o jeito dele de proteger, de preparar para uma vida que, ele dizia, não era fácil, especialmente para uma mulher. Minha filha, não fique se expondo por aí. Moça direita tem que ser respeitada, ele repetia quando comecei a crescer e me tornar mulher. Nossa rotina era modesta, acordar com o canto do galo, trabalhar na roça, cuidar dos poucos animais que tínhamos. Aos domingos, íamos à missa na igrejinha branca da praça, o único momento em que o povoado inteiro se reunia, todos com suas melhores roupas, mesmo que fossem remendadas. Quanto à escola, tive pouco disso. Aprendi a ler, escrever e fazer contas básicas, mas meu pai achava que isso era suficiente para uma filha de roceiro. Mulher precisa saber cuidar da casa e dos filhos, ele dizia, enquanto minha mãe baixava os olhos em silêncio. Eu sabia que ela queria mais para mim, mas, naquele tempo e lugar, as mulheres tinham poucas escolhas. Mesmo assim, eu sonhava. Sonhava com as histórias que ouvia no rádio velho do seu Toninho, da venda. Sonhava com as revistas antigas que a filha dele me emprestava escondido.
Sonhava com um mundo maior que São Raimundo das Almas. Os anos passaram, e eu me tornei moça. Aos 16 anos, já sentia os olhares diferentes na feira e nos dias de missa. Meu pai notou e passou a vigiar ainda mais. Eu não podia nem ir ao poço buscar água sozinha, sempre acompanhada por uma das minhas irmãs mais novas ou por minha mãe. Moça direita não dá motivo para falarem, ele dizia, como se fosse uma oração. E assim foi até meus 19 anos, quando uma festa de São João mudou tudo. Era uma noite quente, com o céu estrelado e o ar cheio de risadas. O povoado inteiro se reuniu para a festa, com fogueira crepitando, bandeirinhas coloridas e o som do forró ecoando. Os rapazes, com camisas engomadas e cabelo penteado com brilhantina, dançavam com as moças. Meu pai, antes de sairmos de casa, foi claro: não quero te ver misturada com qualquer um. Fique perto da sua mãe e das suas irmãs. Mas a festa tem um jeito de mexer com a gente. O sanfoneiro tocava com tanta energia que parecia encantar os pés de todos, e os meus queriam dançar por conta própria. Foi então que ele apareceu, Elias. Não era do nosso povoado, veio com os primos de Juazeiro. Alto, com um sorriso que mostrava dentes branquíssimos e um olhar que parecia enxergar só você no meio da multidão. Vestia uma camisa xadrez vermelha que chamava atenção. Ele me viu, e eu o vi. Por um instante, o mundo inteiro sumiu. Quer dançar? Ele perguntou, estendendo a mão. Olhei ao redor. Meu pai estava distraído conversando com o compadre, minha mãe ajudava a servir comida, e minhas irmãs brincavam com as amigas. Só uma música, pensei, e logo estava rodopiando com ele no meio do terreiro. Elias dançava com leveza, como se meus pés flutuassem. Ele ria, falava coisas no meu ouvido que me faziam corar e sorrir. Você é a moça mais bonita que já vi, ele disse. Nunca tinham me dito algo assim. Em casa, elogios eram raros. Tá louco, nem me conhece, retruquei, mas por dentro meu coração disparava. Então deixa eu te conhecer. Qual é seu nome? Isabel, respondi. Isabel? Parece nome de princesa, ele brincou, e eu ri, pensando no meu vestido simples, feito por minha mãe com retalhos comprados na feira. E o que você faz aqui em São Raimundo, Isabel? Ajudo meus pais na roça, cuido da casa, das minhas irmãs. E sonha com o quê? A pergunta me pegou desprevenida. Ninguém nunca tinha me perguntado sobre sonhos. Quero conhecer o mar um dia, confessei. Dizem que é tão grande que não tem fim. É verdade, ele disse, é a coisa mais linda do mundo. Um dia te levo para ver. Aquelas palavras soaram como uma promessa, mesmo que eu soubesse que eram só conversa de festa, daquelas que o vento leva embora. Uma música virou 2, 3, e eu perdi a conta. Só percebi onde estava quando a sanfona parou por um instante, e vi meu pai vindo em minha direção com uma expressão que eu conhecia bem, uma tempestade se aproximando. Isabel Batista, o que pensa que está fazendo? Sua voz, alterada pelo fumo e pela cachaça, fez todos ao redor pararem para olhar. Meu rosto queimou de vergonha. Estou só conversando, pai, respondi. Conversando? Se esfregando com esse forasteiro na frente de todo mundo. Onde está seu juízo, menina? Elias tentou intervir. Senhor, com todo respeito, estamos só dançando, como todo mundo aqui. Cala essa boca, moleque. Você não sabe com quem está se metendo. Meu pai me agarrou pelo braço com força, me puxando para longe. Senti os olhares da multidão, alguns de pena, outros de julgamento, e alguns até de prazer maldoso. Numa cidade pequena, qualquer coisa vira assunto por semanas. Pai, o senhor tá me machucando, murmurei. E você tá manchando o nome da nossa família. Vamos para casa agora. A festa acabou para mim. Em casa, vieram os sermões, as lágrimas da minha mãe, o silêncio pesado das minhas irmãs. Fui mandada pro quarto sem jantar, como se fosse criança. Naquela noite, chorei até secar as lágrimas, não pelo braço machucado, que já estava roxo,
mas por aquele instante de liberdade, de alegria, que foi tão breve. Por Elias, que provavelmente nunca mais veria. Mas a história não terminou ali. No dia seguinte, o falatório já corria solto pelo povoado. Diziam que eu tinha me comportado como uma qualquer, que me joguei nos braços de um desconhecido. Meu pai, para limpar a honra da família, me levou ao padre Antônio, um homem severo que via pecado em tudo. Padre, essa menina precisa de correção, de um lugar que a faça moça direita, disse meu pai. O padre me olhou por cima dos óculos, como se pudesse ver todos os meus pecados. Tem razão, Jerônimo. Ela precisa de disciplina. Conheço um convento em Santo Agostinho do Araguaia, no Mato Grosso. As irmãs de lá são rigorosas. Vão endireitar essa menina e salvar sua alma. Mato Grosso parecia outro planeta, tão distante que eu nem sabia onde ficava. Pai, por favor, implorei, mas ele foi firme. Está decidido, Isabel. Você vai pro convento até aprender a ser moça de família. Minha mãe chorou em silêncio, mas não ousou contrariar meu pai. Em uma semana, tudo estava arranjado. Uma carta foi enviada e respondida. Eu seria aceita no convento de Santa Clara, em Santo Agostinho do Araguaia, um lugar tão remoto que eu não fazia ideia de como encontrar no mapa. Na véspera da partida, minha mãe veio ao meu quarto. Sentou na beira da cama, onde eu chorava havia dias, e passou a mão pelo meu cabelo. Minha filha, disse baixinho, às vezes, a vida nos leva por caminhos que não queremos, mas a gente encontra força onde nem imagina. Ela tirou do bolso do avental um embrulhinho de pano. Toma! Era da sua avó. Me deu força nos momentos difíceis. Era uma medalhinha de Nossa Senhora, simples, de metal gasto pelo tempo. A apertei contra o peito como se fosse um tesouro. Mãe, eu só estava dançando, murmurei. Eu sei, filha, ela respondeu, enxugando uma lágrima. Mas, nesse mundo, mulher paga caro por momentos de alegria. Na manhã seguinte, com uma trouxa pequena de roupas e o coração pesado, entrei na caminhonete velha do seu Adalberto, o único do povoado que fazia viagens longas. Meu pai me deu uma bênção formal, sem me olhar nos olhos. Minhas irmãs choravam, sem entender direito o que acontecia. Minha mãe me abraçou forte, como se quisesse guardar aquele abraço para os anos que viriam. Te amo, filha, ela sussurrou. Eu também, mãe, respondi, com a voz embargada. Aos 19 anos, deixei São Raimundo das Almas pela primeira vez. Deixei minha casa, minha família, tudo o que conhecia, por causa de uma dança. Por um sorriso trocado. Por sonhos murmurados ao pé do ouvido numa noite de São João. A viagem foi longa e sofrida, dias de estrada, poeira, solavancos, cada quilômetro me afastando da Isabel que eu era, me levando para um destino que eu não escolhi. Quando chegamos a Santo Agostinho do Araguaia, após quase uma semana, eu estava tão exausta que mal sentia medo. O convento era um prédio cinzento, com muros altos e um portão de ferro. Quando ele se abriu, a Madre Superiora me recebeu com olhos frios. Obediência e temor a Deus, menina. Aqui você vai expiar seus pecados e redimir sua alma, ela disse. Olhei para trás uma última vez, vendo a caminhonete do seu Adalberto sumir na estrada, meu último laço com São Raimundo das Almas. As portas do convento se fecharam atrás de mim com um estrondo que ecoou no meu peito. Ali começava uma nova vida, uma que eu não pedi, que não escolhi, tão distante de tudo que eu amava. Por causa de uma dança. Uma simples dança que mudou tudo. Apertando a medalhinha de Nossa Senhora, fiz uma promessa silenciosa. Isso não vai me destruir. Um dia, saio daqui. Um dia, serei dona do meu caminho. Mal sabia eu que aquele era só o início de uma jornada muito mais longa e difícil do que eu podia imaginar. Que aquela dança com Elias foi apenas o primeiro passo de uma vida cheia de lutas, perdas, amores e, sim, também de alegrias inesperadas. Porque a vida é assim. Às vezes, numa única volta de dança, o destino decide girar a roda da nossa existência. Primeiro dia no convento.
Aquele primeiro dia no convento de Santa Clara ficou marcado na minha memória como uma ferida que não cicatriza. Quando a caminhonete do seu Adalberto partiu, senti um vazio no estômago que não era só fome. Era medo, um medo que fazia as pernas tremerem. A Madre Superiora, Madre Ignácia, me guiou pelos corredores de pedra fria, seus passos ecoando como marteladas. Era uma mulher alta, magra como um galho seco, com um rosto que parecia nunca ter conhecido um sorriso. Seus olhos, duas pedras escuras, não mostravam compaixão. Este não é um lugar para descanso, menina, ela disse enquanto caminhávamos. É um lugar de penitência, de correção, de purificação da alma. O convento parecia uma fortaleza. Paredes grossas, janelas altas e estreitas que mal deixavam o céu entrar. O cheiro era de mofo, cera de vela e incenso, uma mistura que, com o tempo, passei a associar ao sofrimento. Chegamos a uma sala pequena, sem janelas, com uma cadeira de madeira no centro. Duas freiras, de rostos tão fechados quanto da madre, estavam lá. Tire essa roupa mundana, ordenou Madre Ignácia. Aqui mesmo? Perguntei, envergonhada. Não há espaço para pudor falso. Somos todas mulheres, a serviço de Deus. Tire a roupa. Com as mãos trêmulas, obedeci, sentindo seus olhares como lâminas. Me deram um vestido cinza, sem forma, como um saco de aniagem. É temporário, disse a madre, até decidirmos se você merece o hábito de noviça. Mas o pior ainda estava por vir. Uma das freiras trouxe uma tesoura grande, daquelas usadas para cortar arbustos. Sente-se, ordenou Madre Ignácia, apontando para a cadeira. O que vão fazer? Perguntei, já sabendo a resposta. A vaidade é o primeiro pecado a ser eliminado. O cabelo é a coroa da vaidade de uma mulher. Meu cabelo, preto, longo, que descia até a cintura, que minha mãe penteava com tanto carinho quando eu era pequena, a única coisa que eu achava bonita em mim. Sentei, as lágrimas escorrendo em silêncio. O som da tesoura cortando era como se cortasse minha alma. Os fios caíam ao redor da cadeira, como pedaços de sonhos despedaçados. Em minutos, meu cabelo estava curto, tosado de qualquer jeito, como se tivessem usado uma faca cega. O nome que seus pais te deram pertence ao mundo que você deixou, continuou Madre Ignácia, enquanto eu tentava me recuperar da humilhação. Aqui, você será a irmã Clara da penitência. Mas é meu nome, protestei, num fio de voz. O tapa veio rápido, ardendo meu rosto. Você não entendeu, menina. Isabel Batista, aquela moça indecente que dançava com homens em festas, não existe mais. Agora você é irmã Clara da penitência, e vai honrar esse nome com obediência e devoção. Fui levada a um dormitório comprido, com camas de ferro alinhadas, cada uma com um colchão fino e um cobertor áspero. Estava vazio, pois as outras noviças estavam em suas tarefas. Sua cama é aquela, apontou uma freira. Suas coisas pessoais serão guardadas. Você as terá de volta quando deixar o convento, se algum dia merecer. A trouxa com minhas roupas, o único retrato da minha família, tudo me foi tirado. Consegui esconder a medalhinha de Nossa Senhora, costurando-a na bainha do vestido cinza enquanto ninguém olhava. O sino toca às 4 da manhã para as orações, explicou a freira. Depois, tarefas, mais orações, trabalho, estudo dos textos sagrados e mais orações. O silêncio é obrigatório, exceto nas aulas ou quando permitido. Suas palavras eram frias, como se esculpidas em pedra. Deitei na cama dura, chorando baixinho para não ser ouvida, pensando na minha mãe, nas minhas irmãs, até no rosto sério do meu pai, que agora parecia um paraíso comparado àquele lugar. Pensei em Elias, no seu sorriso, nas suas promessas sobre o mar, e chorei ainda mais, certa de que nunca mais veria nada daquilo. Foi assim que Lourdes me encontrou, encolhida na cama, tentando abafar o choro no travesseiro duro. Ei, novata, ela sussurrou, aproximando-se com cuidado. Não chora assim. Elas gostam de ver lágrimas, é como regar planta para elas. Levantei a cabeça,
assustada. Não tinha ouvido ninguém entrar. Era uma moça da minha idade, magra, com olhos grandes e escuros que pareciam enxergar além. Tinha o cabelo curto como o meu agora e usava o mesmo vestido cinza. "Quem é você?" perguntei, secando as lágrimas. "Irmã Maria dos Aflitos", ela disse, e deu uma risadinha abafada. "Mas meu nome de verdade é Lourdes." "E o seu, o de verdade, não o que elas te deram?" "Isabel", respondi, sentindo um alívio estranho ao dizer meu nome, como se ele me lembrasse quem eu era. "Isabel Batista." "Nome bonito", ela disse, sentando na beira da cama. "Por que te jogaram aqui?" "Dancei com um rapaz numa festa de São João", confessei. Lourdes revirou os olhos. "Só isso? Eita, povo exagerado. Tem menina aqui porque lia romances escondido, porque respondeu o pai uma vez, porque olhou para um rapaz na missa." "E você?" perguntei, já me sentindo um pouco menos sozinha. O rosto dela ficou triste. "Eu engravidei do filho do patrão da fazenda onde minha mãe trabalhava. Ele disse que ia casar comigo, mas, quando contei da barriga, sumiu. Minha família me mandou pra cá pra limpar a vergonha. Ponto." Ela fez uma pausa. "Perdi o bebê nos primeiros dias aqui, com o trabalho pesado e a comida pouca. Perdi meu anjinho." Engoliu em seco. Talvez tenha sido melhor assim. Que vida ele teria, nascido aqui? Fiquei sem palavras. "Sinto muito, Lourdes." "Já faz 2 anos", ela disse, como se quisesse diminuir a dor. "Agora, só espero o tempo passar pra, quem sabe, sair daqui." "É muito ruim?" perguntei, temendo a resposta. Ela olhou ao redor, como se checasse se estávamos sozinhas. "Olha, Isabel, esse lugar não é o que parece. Por fora, é um convento. Por dentro", ela baixou a voz. "Por dentro, é uma prisão. E as carcereiras são cruéis." Um arrepio me percorreu. "O que quer dizer?" "Você vai descobrir sozinha, infelizmente. Só um conselho, faz o que elas mandam, abaixa a cabeça, não questiona. É como sobreviver aqui." Antes que eu pudesse perguntar mais, ouvimos passos. Lourdes pulou da minha cama e foi para a sua, do outro lado do dormitório. "Silêncio agora", sussurrou. Logo, o dormitório começou a se encher de moças de todas as idades, de meninas que pareciam ter 14 anos a mulheres de 30. Todas com cabelo curto, roupas sem graça, olhares apagados. Algumas me olharam com curiosidade, outras nem notaram minha presença, como se estivessem perdidas dentro de si mesmas. Uma freira entrou, batendo palmas. Hora do estudo dos textos sagrados. Em fila, sem conversas. As moças obedeceram como máquinas, formando uma linha silenciosa. Lourdes me fez sinal para segui-la. Entrei na fila, sentindo os olhares sobre mim, a novata que ainda não conhecia as regras. Fomos levadas a uma sala grande, com bancos de madeira. Uma freira mais velha, de óculos pequenos, lia passagens da Bíblia sobre pecado, tentação e castigo divino. Sua voz monótona parecia hipnotizar as outras, mas eu mal conseguia ouvir, atordoada com tudo. Depois, vieram orações longas, de joelhos no chão duro. Minhas pernas doíam, mas, toda vez que tentava mudar de posição, recebia um olhar afiado da freira que vigiava. A janta foi uma sopa aguada com um pedaço de pão duro. Comemos em silêncio, só o som das colheres nos pratos de metal. Eu, que não comia direito desde que saí de casa, devorei tudo como se fosse um banquete. No dormitório, Lourdes conseguiu se aproximar de mim por um instante. "Amanhã você começa as tarefas de verdade", sussurrou. "Se prepara." Antes que eu pudesse perguntar mais, a freira supervisora bateu palmas. Luzes apagadas. Silêncio total. Quem for pega conversando passa a noite na sala de reflexão. O tom com que disse sala de reflexão me deu calafrios. Lourdes voltou para sua cama, e o dormitório ficou na penumbra, com uma lâmpada fraca no corredor.
Deitada naquela cama estranha, ouvindo a respiração das outras, algumas chorando baixinho, outras murmurando orações, percebi que aquele era só o começo de uma longa jornada. O sono demorou a vir. Quando veio, sonhei com São Raimundo das Almas, com minha mãe chamando meu nome verdadeiro, com o rio onde lavávamos roupa, com o céu aberto da Bahia, tão diferente daquele lugar fechado e opressivo. Acordei com o sino tocando, um som agudo que parecia rasgar a noite. As outras já se levantavam, se vestindo em silêncio. Lourdes me olhou de longe, fazendo sinal para eu me apressar. Mal tive tempo de me lavar numa bacia de água gelada antes de sermos levadas à capela para as orações matinais. O frio da madrugada atravessava os corredores de pedra, fazendo meus dentes baterem. A capela era grande, austera, com santos que pareciam nos julgar. Depois das orações, fomos divididas para as tarefas. Algumas foram para a cozinha, outras para a lavanderia ou para limpar a capela. Você, disse uma freira, apontando para mim, vai para a lavanderia com a irmã Maria dos Aflitos. Ela te ensina o serviço. Fiquei aliviada por estar com Lourdes. Ela me levou por um corredor até uma sala ampla nos fundos do convento, onde tanques de pedra estavam cheios de água fria e pilhas de lençóis, toalhas e hábitos esperavam. É o trabalho mais pesado, explicou Lourdes, me mostrando como esfregar os tecidos com sabão áspero. Sempre colocam as novatas aqui primeiro. É como um teste, para ver quanto você aguenta. Minhas mãos logo ficaram vermelhas e doloridas com a água gelada e o sabão. Por que não tem máquinas de lavar? Perguntei, pensando que até em São Raimundo já havia quem tivesse uma. Lourdes deu um sorriso amargo. Porque o sofrimento faz parte da penitência, Isabel. Quanto mais dói, mais elas acham que agrada a Deus. Trabalhamos por horas, com freiras passando para inspecionar. Esse ainda está manchado. Faz de novo, mais rápido, dizia uma delas. Numa dessas vistorias, uma freira notou minhas mãos tremendo de cansaço. Fraqueza é sinal de pouca fé, disse com desprezo. Quando terminar aqui, vai limpar os banheiros também. Quando ela se afastou, Lourdes me olhou com pena. É a irmã Josefa, sussurrou. Uma das piores. Tem prazer em ver as novatas sofrerem. Como você aguenta isso há 2 anos? Perguntei, quase chorando de exaustão. A gente se acostuma com quase tudo, ela respondeu, com uma sabedoria triste demais para alguém tão jovem. Mas tem algo que você precisa saber, Isabel. Algo importante. Ela olhou ao redor para ter certeza de que ninguém ouvia. Esse lugar guarda segredos piores que o trabalho duro e as regras. Tem coisas acontecendo aqui que ninguém lá fora imagina. Um calafrio me percorreu, apesar do suor. Que tipo de coisas? Não posso falar agora. Só fica de olhos abertos. E cuidado com a irmã Josefa e a madre Ignácia. Elas não são só severas. São. Lourdes parou quando ouvimos passos. Outra noviça trouxe mais roupas para lavar. No almoço, outra sopa rala, agora com um pedaço de pão menos duro e um pouco de queijo. Comemos em silêncio. Depois fomos para uma aula sobre os perigos da carne e a virtude da castidade, dada pela própria madre Ignácia. O corpo da mulher é fonte de tentação e pecado, ela dizia, andando entre os bancos. Desde Eva, carregamos o fardo de sermos a porta do pecado. Nosso dever é resistir aos desejos, punir nossos corpos para purificar a alma. Olhei para as outras. Algumas assentiam, outras mantinham os olhos baixos, com expressões vazias. Lourdes, a poucos bancos de distância, me olhou e revirou os olhos discretamente. A tarde passou com mais trabalho, mais orações e 1 hora de recreação, que era apenas sentar em silêncio num jardinzinho interno, olhando plantas e contemplando a obra divina, como disse a freira. À noite, no dormitório, eu estava tão cansada que mal mantinha os olhos abertos. Mesmo assim, Lourdes se aproximou quando a freira de plantão se distraiu. Isabel, sussurrou, não quero te assustar, mas precisa estar preparada. Esse lugar não é só um convento.
É um negócio. Negócio, repeti, confusa. Elas recebem dinheiro das famílias para manter moças problemáticas aqui. Quanto mais tempo ficamos, mais elas lucram. E tem mais. Fomos interrompidas pela freira supervisora. Lourdes voltou para sua cama, me deixando com aquelas palavras pela metade, aumentando minha angústia. Naquela noite, tive pesadelos. Sonhei com uma cela escura, gritos ao longe, mãos invisíveis me segurando. Acordei suando frio, só para ouvir gritos reais vindo de algum lugar do convento. Gritos de dor, de súplica. As outras no dormitório se mexeram, inquietas, mas ninguém se levantou. O que é isso? Sussurrei no escuro, esperando que Lourdes ouvisse. À sala de reflexão veio uma voz de algum canto. Alguém está sendo corrigida. Os gritos continuaram por um tempo que pareceu eterno, depois viraram soluços, até que o silêncio tomou conta, um silêncio pior que os gritos. Na manhã seguinte, notei que uma das moças do dormitório, Teresa, não estava na sua cama. No café, um mingau aguado com pão, Lourdes se inclinou para mim. Era a Teresa. Tentou fugir ontem à noite. Meu coração apertou, imaginando o que aqueles gritos significavam. Na volta para a lavanderia, passamos por um corredor novo. Uma porta entreaberta revelou uma sala pequena, sem janelas, com uma cadeira no centro e objetos nas paredes que não identifiquei, mas que davam medo. O chão tinha manchas escuras, como sangue seco. Lourdes apertou meu braço, como se dissesse para não olhar. Mais tarde, na lavanderia, ela conseguiu falar. Esse convento tem uma fachada de santidade, Isabel, mas é um lugar de horrores. Usam a religião como desculpa para a crueldade. As meninas que desobedecem são castigadas de formas que você nem imagina. A sala de reflexão é só parte disso. E ninguém lá fora sabe. Quem liga para moças problemáticas mandadas para longe pelas famílias? Ninguém visita, ninguém pergunta. E, quando saímos, se é que saímos, estamos tão quebradas que não conseguimos contar. Olhei para as outras moças trabalhando, com seus olhares vazios, e entendi o que ela queria dizer. Aquele lugar não salvava almas, ele as destruía. Tem mais, Lourdes continuou, quase inaudível. Algumas meninas desaparecem. Como assim? Um dia estão aqui, no outro, não. Madre Ignácia diz que foram transferidas ou que as famílias buscaram, mas nunca ninguém se despede. Nunca vemos elas indo embora. Um nó se formou na minha garganta. Você acha que... Não sei o que acontece, ela cortou, como se não quisesse pensar. Só sei que aqui não é um lugar de Deus. Aqui, a fé e a violência andam juntas, e o silêncio protege os piores pecados. Naquele momento, percebi que meu pai não tinha me mandado para um lugar de correção. Ele me jogou num cativeiro, onde a crueldade era praticada em nome da fé, onde o sofrimento era visto como redenção. A medalhinha de Nossa Senhora na bainha do meu vestido parecia queimar minha pele, lembrando a fé verdadeira da minha mãe, tão diferente daquela versão distorcida do convento. O que vamos fazer, Lourdes? Perguntei, com o desespero crescendo. Ela me olhou, seus olhos tristes, mas com um brilho de determinação. Por enquanto, sobreviver. Observar, aprender os segredos desse lugar. Quem sabe, um dia, encontrar um jeito de sair. Ou de fazer o mundo saber o que acontece aqui. Suas palavras acenderam uma faísca de esperança, frágil como uma vela num vendaval, mas ainda assim esperança. Naquele início de cativeiro, era tudo o que eu tinha para me agarrar. A noite caiu sobre o convento, trazendo um silêncio pesado que parecia engolir nossas almas. Deitada na cama dura, as palavras de Lourdes ecoavam: aqui não é um lugar de Deus. E assim começaram meus dias como prisioneira disfarçada de noviça, como irmã Clara da Penitência, um nome que carregava como uma ferida. Mas, no fundo, eu ainda era Isabel Batista, a moça que dançou com Elias numa noite de São João e pagava um preço alto demais por aquele instante de alegria.
3 meses depois. 3 meses se passaram no convento de Santa Clara, mas pareciam 3 séculos. Os dias se arrastavam, lentos como uma carroça atolada. Meu corpo já se habituara ao trabalho pesado. Minhas mãos tinham calos grossos de esfregar roupa. Meus joelhos já não doíam tanto nas longas orações. Mas minha alma, essa não se conformava. Por dentro, eu continuava sendo Isabel Batista, de São Raimundo das Almas, filha de Sebastiana e Jerônimo. Irmã Clara da Penitência era só uma máscara para sobreviver. Numa terça-feira à noite, tudo mudou. Lourdes e eu estávamos limpando a cozinha após o jantar, aquela sopa rala de sempre. As outras noviças já tinham ido para o dormitório, mas nós ficamos esfregando panelas. Isabel, Lourdes sussurrou, checando a porta. Hoje é o dia. Preciso te mostrar uma coisa. O quê? Perguntei, sentindo um frio na barriga. O tom dela era sério demais. O segredo desse lugar. Mas tem que ser depois que todas dormirem. Engoli em seco. Desde que ela falou das meninas que desapareciam, não conseguia tirar isso da cabeça. Às vezes, acordava achando que vinham me buscar. É perigoso, murmurei. Mais perigoso é não saber, ela respondeu, com aquela determinação que eu admirava. Se não fizermos nada, mais meninas vão sofrer. Assenti, sabendo que ela estava certa. Não podíamos ignorar o que acontecia ali. Naquela noite, após o sino anunciar a hora de dormir e as luzes se apagarem, esperamos. Os minutos pareciam horas, com a respiração das outras moças, algumas roncando, outras murmurando em sonhos, enchendo o dormitório. Quando o relógio da capela bateu meia-noite, um som abafado, Lourdes tocou meu ombro. Vamos, sussurrou, quase sem som. Levantei com cuidado para não fazer a cama render, descalças para evitar barulho. Lourdes tirou uma pequena chave do bolso do vestido. Onde conseguiu isso? Perguntei, surpresa. Melhor não saber, ela respondeu com um meio sorriso. Há meses observo as freiras, aprendo os caminhos, descubro segredos. Ela abriu a porta do dormitório com o mínimo de ruído. O corredor estava escuro, iluminado apenas por uma lamparina fraca. Me segue e fica perto, ela instruiu. Pisa onde eu pisar. Avançamos pelos corredores de pedra, escondendo-nos nas sombras ao menor som. Descemos uma escada que eu nunca tinha visto, atrás da capela, com degraus gastos, como se muitos pés tivessem passado por ali ao longo dos anos. No fim, havia uma porta de madeira pesada. Lourdes pegou outra chave. Como conseguiu essas chaves? Sussurrei, cada vez mais assustada. Irmã Margarida, ela disse simplesmente. Irmã Margarida era a freira mais velha do convento, tão antiga que diziam que estava ali desde a fundação. Era a única que mostrava alguma bondade, deixando pão extra para quem tinha fome ou fingindo não ver quando alguém parava de trabalhar por cansaço. A porta se abriu com um rangido que, no silêncio, pareceu um trovão. Meu coração batia tão forte que achei que ia explodir. Entramos num corredor estreito, ainda mais escuro, com chão de terra e paredes de pedra bruta. O cheiro era de mofo, umidade e algo que eu não conseguia identificar, mas que me revirava o estômago. Que lugar é esse? Perguntei, o medo crescendo. É um porão que dizem estar interditado, respondeu Lourdes. Mas não é tão simples. Ela parou e me olhou, segurando meus braços. Isabel, o que você vai ver agora é difícil. Mas preciso que seja forte. Precisamos ser fortes pelas outras. Assenti, sem conseguir falar, a boca seca de medo. Lourdes abriu outra porta, e o cheiro me atingiu como um soco, um fedor de sujeira, doença, de gente amontoada. Tive que tapar o nariz para não vomitar. Quando meus olhos se ajustaram à escuridão, vi o que era. Celas pequenas, com grades de ferro, alinhadas nas paredes. Dentro delas, meu Deus! Meninas, deitadas no chão sujo, tão imóveis que, por um momento, pensei que estavam mortas. Então, uma se mexeu, outra tossiu. Santa Mãe de Deus, murmurei,
as lágrimas escorrendo. Quem são elas? Perguntei, horrorizada. As desaparecidas, disse Lourdes, com a voz cheia de dor. As que desobedeceram demais, as que tentaram fugir e foram pegas, as que resistiram. Uma figura se arrastou até a grade de uma cela. Na luz fraca que vinha de uma fresta no teto, vi seu rosto. Uma moça jovem, talvez mais nova que eu, com cabelo cortado torto, o rosto cheio de feridas, os olhos fundos de quem não dorme há muito. Por favor, ela sussurrou, com uma voz rouca, quase apagada, me tira daqui. Meu coração se partiu. Quis abrir aquela cela, levar todas embora. Como elas vieram parar aqui? Perguntei, sem desviar os olhos dela. De vários jeitos, disse Lourdes, aproximando-se de outra cela, onde sombras se moviam. Algumas por castigo, como te falei. Mas outras, ela hesitou, como se buscasse coragem. Outras são trazidas direto para cá depois da confissão. Como assim? O padre Anselmo e o padre Tomás, ela disse, com nojo. Eles usam o confessionário para escolher as vítimas. Meninas que confessam pensamentos sobre rapazes, sobre namoro, coisas normais. Dizem que precisam de orientação espiritual especial e as trazem para cá. O horror do que ela dizia começou a se formar na minha mente. Quer dizer que, sim, ela interrompeu, poupando-me de dizer. Abusam delas e as escondem aqui para ninguém saber. Dizem às famílias que foram transferidas, que fugiram ou morreram de doença. Senti meu estômago revirar. Quis gritar, chorar, destruir aquelas grades. Madre Ignácia sabe disso? Claro que sabe, disse uma voz atrás de nós. Pulei de susto. Era irmã Margarida, pequena, enrugada, segurando uma lamparina que iluminava seu rosto cansado e olhos tristes. Irmã Margarida, disse Lourdes, surpresa, mas não assustada. A senhora veio. Vim trazer água e comida para elas, disse a freira, mostrando uma trouxa. Como faço toda noite. Então, aquela mulher idosa sabia de tudo e ainda ajudava as prisioneiras em segredo. Senti um fio de esperança. Por que não denuncia? Perguntei. Ela balançou a cabeça, como se já tivesse pensado nisso 1000 vezes. Para quem, menina? Quem acreditaria numa velha freira contra a Madre Ignácia, que tem contatos com políticos, juízes, bispos? Quem liga para essas moças que as próprias famílias rejeitaram? Ela começou a passar água e pão pelas grades, para mãos magras e sujas que se estendiam. O máximo que posso fazer é aliviar o sofrimento delas e rezar para Deus perdoar esse convento. Temos que fazer algo, insisti, incapaz de aceitar aquilo. Não podemos deixar elas aqui. Lourdes e irmã Margarida trocaram um olhar pesado. Na verdade, disse Lourdes, é por isso que te trouxe aqui hoje, Isabel. Estamos planejando algo. Irmã Margarida terminou de distribuir a comida e nos levou a um canto do porão, uma salinha que parecia um depósito. À luz da lamparina, ela explicou, Tonho, o agricultor que vende verduras pro convento, está nos ajudando. Ele tem uma carroça coberta com lona. No próximo sábado, ele vem entregar, mas a carroça vai sair carregando vocês. Todas? Perguntei, olhando para as celas. As que puderem andar, disse irmã Margarida, com pesar. Algumas estão fracas demais. Vou cuidar delas até encontrar outro jeito. O plano era arriscado, mas era nossa única chance. Tonho descobrira o segredo do convento ao ouvir gritos enquanto descarregava batatas. Quando ele me confrontou, disse irmã Margarida, pensei que ia me denunciar. Mas ele ofereceu ajuda, disse que não podia ficar parado vendo essa injustiça em nome de Deus. O plano fora preparado por meses. Lourdes roubara chaves, memorizar horários, criará distrações. Irmã Margarida juntara comida, conseguirá roupas normais para não chamarmos atenção. E para onde vamos? Perguntei. Araguaína, disse Lourdes. É a cidade grande mais próxima, em Goiás. Tonho conhece uma senhora, Dona Zuleide,
que tem uma pensão. Ela vai abrigar vocês por um tempo. Você não vem? Notei que ela disse vocês. Eu fico, disse irmã Margarida. Alguém precisa ajudar as que não fugirem agora. Eu vou até Araguaína, completou Lourdes, mas depois volto. Tem outras meninas em outros conventos como este. Alguém precisa lutar por elas. Fiquei impressionada com a coragem delas. Então, por isso me trouxeram aqui? Para me convidar para fugir? Sim, confirmou Lourdes. Mas também para você ver com seus próprios olhos. Para que, um dia, longe daqui, possa contar ao mundo o que acontece atrás dessas paredes santificadas. Voltamos ao dormitório com o peso do que vimos e a urgência do que faríamos. Os 3 dias seguintes foram um teste de fingimento. Continuei na lavanderia, nas orações, no refeitório, como sempre, mas minha mente fervilhava com o plano, com as imagens das moças no porão, com o medo de sermos descobertas. Lourdes e eu mal trocávamos palavras, vigiadas como éramos, mas um olhar era suficiente para confirmar que tudo seguia em pé. Na sexta-feira, véspera da fuga, eu estava tão nervosa que não conseguia comer. Empurrava a sopa no prato, sob o olhar desconfiado da freira supervisora. Algum problema, irmã Clara? Perguntou, com voz afiada. Não, irmã, respondi, baixando os olhos. Só estou indisposta. Indisposição é o corpo tentando dominar o espírito, ela retrucou. Termine. Desperdício é pecado. Forcei a sopa garganta abaixo, cada colherada parecendo areia. No dormitório, achei que não dormiria, mas o cansaço venceu. Sonhei com estradas e grades se abrindo. Acordei antes do sino, com Lourdes cutucando meu ombro. É hoje, sussurrou. O dia amanheceu nublado, com cara de chuva. Fomos designadas para a cozinha, parte do plano. Irmã Margarida arranjara isso para estarmos perto da entrada dos fundos, por onde Tonho traria as verduras. Trabalhamos descascando batatas, lavando verduras, sempre de olho no relógio, que parecia parado. Às 9, ouvimos a carroça. Meu coração disparou. Tonho entrou, carregando sacos de batatas e cenouras. Era um homem grande, de pele queimada pelo sol, mãos calejadas, olhos bondosos. Cumprimentou todos com simplicidade, mas trocou um olhar rápido com irmã Margarida. Irmã Clara e irmã Maria, ajudem seu Tonho a descarregar e guardar os legumes, ela ordenou, com um brilho diferente nos olhos. Seguimos Tonho até a carroça. Enquanto fingíamos descarregar, ele falou baixo, tudo pronto para hoje à noite. Estarei esperando com a carroça atrás do muro norte, onde tem o carvalho velho. 00:30 em ponto. Assentimos sem dizer nada. Voltamos e continuamos o dia como se nada estivesse acontecendo, com os nervos à flor da pele. Após o jantar, irmã Margarida pediu que limpássemos a capela. Enquanto esfregávamos o chão, ela apareceu com um embrulho. Roupas normais, sussurrou. Vistam por baixo do hábito. Nos entregou um saco de moedas. Não é muito, mas vai ajudar a começar. Quis abraçá-la, mas ela já tinha sumido. No dormitório, vestimos as roupas, saias e blusas simples de algodão, mas que significavam liberdade. Deitadas, esperamos. Cada minuto era uma eternidade. Cada barulho me fazia prender o fôlego, temendo que o plano fosse descoberto. Às 11, quando todas dormiam e a freira fizera a última ronda, Lourdes fez sinal. Era a hora. Silenciosamente, pegamos nossas trouxas e saímos. Lourdes destrancou a porta do dormitório. Nunca soube como conseguia aquelas chaves. Seguimos pelos corredores como sombras, até a escada do porão. Irmã Margarida estava lá, com sua lamparina. Vamos, sussurrou. Não temos tempo. No porão, ela abriu as celas. As prisioneiras nos olharam com desconfiança, depois com esperança ao entenderem. Eram 12, mas, como previsto, nem todas podiam fugir. 3 mal se levantavam, 2 tinham febre.
Irmã Margarida as confortou, prometendo voltar por elas. As 7 que podiam andar trocaram os farrapos por roupas normais que irmã Margarida conseguirá. Ajudei uma delas, a que me pedirá ajuda na primeira noite. Qual é seu nome? Perguntei, amparando a Ritinha. Rita de Cássia, ela respondeu, com voz fraca. Vamos te tirar daqui, Ritinha, prometi. Vamos todas para longe. Lourdes nos guiou por um corredor diferente, até uma porta escondida atrás de caixas velhas. A passagem secreta, explicou irmã Margarida. Construída quando o convento era refúgio em guerras. Poucos sabem dela. A porta levava a um túnel estreito, onde andávamos quase agachadas. O ar era pesado, poeirento. Ritinha, que eu apoiava, tremia de fraqueza e medo. Após uma eternidade, chegamos a uma escada de madeira, que dava numa porta coberta de vegetação por fora. Estamos perto do muro norte, sussurrou Lourdes. A carroça deve estar lá. Irmã Margarida abriu a porta. O ar fresco da noite foi como um sopro de vida. Saímos, escondendo-nos atrás de arbustos. A noite sem lua ajudava. À distância, vimos o carvalho. Vão, disse irmã Margarida. Volto pelo túnel para não notarem minha ausência. Abracei a freira, sentindo nela a única bondade verdadeira daquele lugar. Obrigada, sussurrei. Que Deus proteja a senhora. E a vocês, ela respondeu, com lágrimas. Vão, antes que seja tarde. Lourdes guiou nosso grupo até o carvalho. Lá estava Tonho, com a carroça coberta de lona. Depressa, ele disse, nos ajudando a subir. Escondam-se sob a lona. Tem feno para amortecer, mas não vai ser confortável. Ajudei Ritinha e me acomodei ao lado dela. As outras se apertaram no espaço pequeno. Tonho cobriu tudo, nos deixando na escuridão. Silêncio absoluto, ele avisou. Vamos passar pelo portão principal, onde tem guarda. A carroça começou a se mover, cada solavanco uma mistura de medo e esperança. Rezei em silêncio, apertando a medalhinha. Boa noite, seu Tonho, ouvi uma voz masculina, o guarda. Saindo tarde hoje. Pois é, seu Juvenal, disse Tonho, com naturalidade impressionante. A entrega atrasou. Madre Ignácia mandou levar uns produtos estragados embora. Disse que não quer esse lixo fedendo no convento. Entendo, disse o guarda. Pode passar. Vá com Deus. Amém, respondeu Tonho. A carroça seguiu, e mantivemos o silêncio por um tempo que pareceu eterno. Estamos na estrada principal, Tonho finalmente disse. Podem respirar, mas fiquem sob a lona. Um suspiro de alívio ecoou. Ritinha segurou minha mão, chorando em silêncio. Acabou, sussurrei. Você está livre. Nunca achei que sairia viva, ela murmurou. Viajamos horas, a carroça sacolejando na estrada de terra, nossos corpos doendo, mas ninguém reclamava. A dor da liberdade era 1000 vezes melhor que o conforto da prisão. Tonho levantava a lona às vezes, nos dando água e pão. Cantarolava músicas alegres, como se fosse uma viagem comum. Quando o céu clareou, ele avisou, estamos chegando em Araguaína. Vou levar vocês para a casa de Dona Zuleide. É uma boa mulher, vai cuidar de vocês até decidirem para onde ir. Senti alívio, medo, esperança, tudo misturado. Estávamos livres, mas sem rumo certo. Olhei para Lourdes, do outro lado da carroça. E agora? Perguntei baixo. Agora vivemos, ela disse. Um dia de cada vez. A carroça parou, e Tonho levantou a lona. A luz do amanhecer nos cegou por um instante. Chegamos, ele anunciou. É a casa de Dona Zuleide. Descemos, uma por uma, nos fundos de uma casa simples, mas acolhedora, de paredes amarelas e quintal com árvores frutíferas. Na porta, estava uma senhora negra, forte, de cabelos grisalhos num coque, vestido florido e avental. Seus olhos brilhavam com bondade.
Venham, minhas filhas, disse, abrindo os braços. Estão seguras agora. Avançamos, Ritinha ainda apoiada em mim. Ela olhou para trás uma última vez. Não vou olhar para trás nunca mais, disse. Só para frente. É isso, concordei. Entramos na casa de Dona Zuleide como náufragos chegando à praia, exaustas, feridas, mas vivas. E, naquele momento, percebi que nossas vozes, silenciadas por tanto tempo, poderiam finalmente ser ouvidas. Tínhamos escapado. Estávamos livres. Poderíamos contar nossa história. Vida nova em Araguaína. Lourdes se despediu no dia seguinte, fiel à sua missão. Voltaria com Tonho para ajudar outras meninas. Nos abraçamos como irmãs, unidas não pelo hábito que nos forçaram a usar, mas pela coragem que descobrimos juntas. Não esqueça de contar, Isabel, ela disse. Conte ao mundo o que acontece lá dentro. Só assim teremos justiça. Vou contar, prometi. Cada palavra, cada lágrima, cada injustiça. Os primeiros dias na casa de Dona Zuleide foram de silêncio e descanso. Todas nós, sobreviventes daquele inferno disfarçado de convento, precisávamos recuperar o corpo e a alma. Dona Zuleide tinha um jeito especial, não fazia perguntas, não forçava conversas, apenas cuidava com uma bondade que me emocionava. A comida era simples, mas farta, um luxo para quem viveu de sopa rala. Come mais, minha filha, ela insistia, enchendo meu prato. Tá magrinha que nem vara de pescar. O quarto que ela nos deu era apertado para tantas, mas parecia um palácio. Colchões no chão, lençóis limpos, uma janela que deixava o sol entrar. E, o mais importante, uma porta que não era trancada à noite. Poder escolher quando dormir ou acordar era uma liberdade que eu tinha esquecido. Ritinha, a mais machucada, tinha feridas pelo corpo que Dona Zuleide tratava com ervas e pomadas. Vai sarar por fora, ela dizia. Por dentro, só o tempo. No quarto dia, Dona Zuleide apresentou o Padre Miguel. Confesso que a palavra padre me fez travar de medo. As outras também ficaram tensas, especialmente as que sofreram abusos no convento. Fiquem tranquilas, garantiu Dona Zuleide. Padre Miguel não é como aqueles monstros. Mesmo assim, quando ele chegou, ficamos num canto da sala, quietas, desconfiadas. Era um homem idoso, de barba branca, óculos redondos, com jeito manso e mãos que mostravam trabalho duro. Sei que não sou bem-vindo, ele disse, sem se aproximar muito, como se entendesse nossa necessidade de espaço. Homens de batina fizeram coisas imperdoáveis com vocês, em nome de um Deus que nunca aprovaria isso. Tirou os óculos, limpando-os com um lenço, como se quisesse apagar as manchas deixadas por outros padres. Não vim pedir confiança. Confiar é algo que vocês vão reaprender aos poucos. Vim oferecer ajuda para recomeçar. Sua sinceridade nos desarmou um pouco. Ele não prometia justiça rápida ou que tudo ficaria bem. Apenas reconhecia nossa dor e oferecia o que podia. Nos dias seguintes, com a ajuda dele e de Dona Zuleide, começamos a conhecer Araguaína. Era uma cidade grande, com ruas asfaltadas, lojas, carros e ônibus. No início, o movimento e o barulho nos assustavam, acostumadas ao silêncio forçado do convento. Às vezes, tapávamos a boca ao rir alto, por reflexo. Padre Miguel conseguiu uma casa simples num bairro afastado. É emprestada, explicou. Pertence a um paroquiano que se mudou e só volta no fim do ano. Tinha 2 quartos, sala, cozinha e um quintal com um pé de manga. Parecia um castelo para quem viveu num dormitório de camas de ferro. Dividimos os quartos como podíamos, algumas em colchões no chão, outras revezando as camas, mas ninguém reclamava. Era nosso canto de liberdade. O próximo passo era trabalho. Sem documentos, que ficaram no convento, emprego formal era impossível. Primeiro, vamos regularizar a situação de vocês, disse Padre Miguel. Conheço gente no cartório. Enquanto isso,
Dona Rita, uma paroquiana, ofereceu trabalho na sua oficina de costura. Não pago muito, avisou, mas dá para comer e juntar um dinheirinho. Dona Rita era forte, de mãos ágeis e olhos atentos. Aprenderá costura com a mãe e sustentava 3 filhos desde que o marido morreu. Na oficina, um cômodo com 3 máquinas antigas, ela perguntou: quem sabe costurar? Eu e 2 meninas levantamos a mão. Em São Raimundo, minha mãe me ensinara o básico. Ótimo, vocês me ajudam direto. As outras vão aprender, disse Dona Rita. Começamos assim, com dificuldade. Nossas mãos, desacostumadas, tremiam. Qualquer barulho na rua nos fazia pular, achando que vinham nos buscar. Mas Dona Rita era paciente. Quando alguém errava, ela mostrava como corrigir, sem gritar. Errar faz parte, dizia. A vida é assim, costura, descostura, costura de novo. As semanas passaram, e fomos pegando jeito. Fazíamos consertos, ajustes, algumas peças novas. O dinheiro era pouco, mas era nosso, conquistado honestamente. Dividíamos tudo, comida, produtos de limpeza, até uma pequena poupança para o futuro. Padre Miguel regularizou nossos documentos. Voltei a ser Isabel Batista oficialmente, mas algumas escolheram nomes novos, como quem deixa o passado para trás. E estudar? Perguntou Padre Miguel um dia. Alguém quer voltar a estudar? A ideia reacendeu algo em mim. Eu quero, disse, surpresa com minha firmeza. Sempre quis, mas meu pai achava que mulher não precisava. Eu também, disse Teresa, uma moça quieta do porão, com olhos que tudo observavam. Desenhava quando criança. Quero aprender mais. Padre Miguel sorriu. Vou ver o que posso fazer. Em uma semana, ele conseguiu uma vaga no supletivo noturno para mim e aulas de arte para Teresa, com uma professora aposentada, Dona Célia. Após um dia na oficina, eu pegava caderno e lápis e ia para a escola. Era difícil, tinha esquecido muita coisa, e algumas matérias eram novas. Mas a vontade de aprender era maior que o cansaço. Teresa encontrou sua voz nas tintas. Dona Célia ficou impressionada. Essa menina tem um dom, disse a Padre Miguel. Suas pinturas contam histórias que ela não consegue falar. As pinturas de Teresa começaram sombrias, grades, sombras, paredes escuras. Mas, aos poucos, cores apareceram, raios de sol, pássaros livres. As outras meninas também encontravam seus caminhos. Ritinha, ainda se recuperando, revelou uma voz doce, cantando enquanto trabalhava. Joana, boa com números, ajudava Dona Rita com as contas. Maria do Socorro cozinhava maravilhas com pouco. Cada uma, à sua maneira, reconstruía a vida, descobrindo talentos escondidos. As noites eram mais duras. Pesadelos vinham, e às vezes acordávamos com gritos no escuro, revivendo horrores. Nessas horas, nos juntávamos, fazíamos chá, conversávamos até o sol nascer. A gente sara junto, dizia Maria do Socorro. Uma segura a outra quando as pernas tremem. 3 meses após nossa chegada, numa noite após um pesadelo, recebi a notícia. Lourdes estava de volta. Eu fazia chá para Joana, que acordara gritando, quando ouvi batidas na porta. Meu coração disparou. Visitas à noite nunca eram boas. Mas, ao abrir, lá estava ela, mais magra, cabelo um pouco mais longo, mas com o mesmo brilho nos olhos. Lourdes! Exclamei, puxando-a para um abraço. As outras vieram correndo, e logo estávamos na cozinha, falando, rindo, chorando, com Maria do Socorro fazendo mais chá e pegando o bolo que sobrou. Lourdes contou que voltou com Tonho ao convento, mas não libertaram mais ninguém. A fuga fora descoberta, a segurança reforçada. Irmã Margarida foi punida, acusada de ajudar, mas sem provas. Aquela senhora é mais forte que todas nós juntas, disse Lourdes, com admiração. Depois, ela visitou outros conventos. Encontrei 2, disse, com expressão sombria.
Não tão ruins quanto o nosso, mas ainda assim lugares onde meninas são tratadas como prisioneiras em nome da religião. E você fez o quê? Perguntou Teresa, que ouvia atenta. Um sorriso firme cruzou o rosto de Lourdes. Luto por justiça. Talvez não há dos homens, que falha, mas há da verdade exposta. Vou contar ao mundo o que acontece nesses lugares. Ela continuou: quero estudar direito, ser advogada, defender meninas silenciadas como nós fomos. Um sonho ousado, mas possível. Se escapamos daquele inferno, podíamos tudo. E você, Isabel? Ela perguntou. O que quer agora que é livre? A pergunta me pegou desprevenida. Estava tão focada em sobreviver que não pensava no futuro. Acho que quero ser professora, respondi, após um momento. Quero ensinar meninas que elas têm direito à liberdade, que ninguém pode tirar isso. Professora Isabel, sorriu Ritinha. Combina com você. Naquela noite, na cozinha, com chá e bolo, nós 7, eu, Lourdes, Teresa, Ritinha, Joana, Maria do Socorro e Antônia, fizemos um pacto silencioso. Éramos uma família, unidas pelo sofrimento e pela liberdade. Lourdes decidiu ficar em Araguaína. Com a ajuda de Padre Miguel, alugamos uma casa maior. Cada uma contribuía, com costura, serviços, comida. Lourdes começou como auxiliar num escritório de advocacia, ganhando pouco, mas aprendendo muito. Os meses passaram, e nos integramos à cidade. Não éramos mais estranhas. Tínhamos vizinhos, conhecidos, amigos. A vida ganhava uma normalidade que parecia um milagre. Eu estudava à noite com dedicação, adorando português, lendo tudo o que conseguia. Teresa progrediu tanto que Dona Célia fez uma exposição de seus quadros na paróquia. Você devia vender, sugeriu o Padre Miguel. Não quero, disse Teresa. Quero doar, para outras meninas verem que há cor após a escuridão. Não era fácil. Carregávamos cicatrizes, algumas visíveis, a maioria não. Havia dias ruins, quando o passado voltava, o medo paralisava, a tristeza pesava. Mas havia dias bons, com risadas fáceis, sol brilhante, comida saborosa. E esses dias eram cada vez mais comuns. Numa noite, após um dia especial, tirei nota alta, Teresa vendeu um quadro, Lourdes foi promovida. Estávamos na varanda, olhando as estrelas. Acham que um dia vamos esquecer? Perguntou Joana, quebrando o silêncio. Acho que não, respondi, após pensar. Nem devemos. Mas um dia vai doer menos. Vai ser só parte da nossa história, não tudo. Lourdes assentiu. Essa é a maior vitória, não deixar que eles definam quem somos. Teresa, com tinta azul nos dedos, ergueu a mão ao céu. Somos como as estrelas. Mesmo após a escuridão, continuamos brilhando. Olhei para elas, cada uma com suas feridas e sonhos, e soube que Teresa estava certa. Sobrevivemos à noite mais escura e, juntas, criávamos uma nova vida, livre, digna, consciente. Nossa casa em Araguaína não era grande, nossas vidas não eram perfeitas, mas tínhamos umas às outras, nossos sonhos, nossa liberdade. Ninguém tiraria isso de novo. A nossa liberdade, disse, erguendo minha xícara de chá. A nossa liberdade, responderam todas, erguendo as suas. Naquele momento, sob o céu de Araguaína, senti que estávamos realmente livres, não só do convento, mas do peso do passado, do medo, da dor. Livres para recomeçar, sonhar, ser quem quiséssemos. Esse era o verdadeiro milagre. Um convite aos que me acompanham. Amigos e amigas que chegaram até aqui, isso foi só o começo da minha história. Vocês conheceram meus primeiros passos em liberdade, mas ainda não sabem o que aconteceu quando decidimos enfrentar aqueles que nos aprisionaram. Não contei do dia em que voltamos a São Raimundo das Almas para acertar contas com o padre que destruiu tantas vidas, nem do confronto com meu pai, que precisava entender o mal que causou. Minha história, guardada por tanto tempo, ainda tem capítulos cruciais que precisam ser revelados.
E o que dizer do destino de irmã Margarida, que ficou naquele convento de horrores? Ou de como Lourdes conseguiu provas que abalaram a estrutura da igreja na região? A verdadeira luta por justiça começou quando nos sentimos seguras para confrontar nossos algozes. Será que conseguimos fazer com que pagassem pelos crimes contra tantas meninas? Ou a impunidade venceu, como tantas vezes acontece quando os poderosos são desafiados? Há revelações que vão fazer você questionar tudo sobre justiça e redenção. Se essa história tocou seu coração, se sentiu raiva, indignação e esperança comigo, deixe nos comentários. Queremos a parte 2. Sua voz importa mais do que imagina. Cada comentário é um grito contra o silêncio que nos prendeu. Cada pedido mostra que nossas histórias merecem ser contadas por inteiro, sem filtros, sem censura. O mundo precisa saber o que veio depois que encontramos a liberdade, e que ela traz um preço, uma responsabilidade. Juntos, podemos garantir que outras Isabels, Lourdes e Teresas tenham suas vozes ouvidas e sua dignidade restaurada.